Aí, galera, ó, tamo aqui de novo, já enquadrado, certinho, já peguei aqui, ó, o roteiro de hoje. E para quem não viu o último vídeo do canal sobre a criança interior, assiste, cara, porque ficou muito bom, um papo bem desenrolado, explicando o jeito mais simples de manifestar a vida que a gente realmente deseja. E aqui eu tenho um bocado de temas anotados no celular. Na verdade é uma anotação só, mas é para ir desenvolvendo a ideia junto com vocês aqui. O que eu escrevi aqui? Olha só. Como confiar no que acontece? Entre parênteses, falar da demissão e como tudo se ajeitou. Eu tenho um vídeo aí no canal falando assim, ó, fui demitido, ou na verdade o título é co-criei a minha demissão, né? Ali tá bem explicadinho o que aconteceu. Tem aqui falar do desafio de soltar, falar de como a vida vai corrigindo o curso quando a gente permite, tudo relacionado ao último vídeo de como manifestar através da criança interior. Falar dos sinais, das coisas se encaixando quando a gente confia, falar das coisas certas que vão aparecendo no caminho, falar de como o nosso corpo e o nosso sentimento vão ficando bem, e falar que viemos na Terra para viver tranquilos e não vale a pena se desgastar, já que estamos aqui de passagem. Então vamos lá, vamos pegar o contexto geral de tudo que está aqui sobre a vida e como a vida vai acontecendo quando a gente permite. Vamos partir de um ponto interessante que seria o último vídeo aí do canal sobre a criança interior. Beleza, William? Eu já entendi a mensagem, ou eu já estou colocando em prática esse lance da felicidade genuína, né? Eu usei a expressão lá no outro vídeo. Diversão e alegria de forma genuína manifesta a nossa vida, porque vem do nosso coração de criança, esse real sentido da vida, estar aqui para viver em abundância. Dito isso, né, com todas as responsabilidades e tudo aquilo que foi citado ali no outro vídeo, mas como é que a vida vai se ajeitando depois disso? Aqui nas anotações do celular tem os sinais que vão aparecendo na nossa vida e um ponto principal aqui é a presença, sempre. Todo vídeo do canal vai tocar nesse ponto também, e a vida, mensagem geral agora, é presença. Só acontece aqui e agora, nem ontem, nem amanhã, sempre aqui. Quando a gente tem presença, a gente percebe os sinais acontecendo, e aí a gente consegue fazer como se fosse um antes e depois daquilo que aconteceu com a gente. Quando a gente está no processo de mudança, quando os desafios aparecem, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não entende por que está acontecendo. Mas quando a gente passa por isso, quando a transformação ela ganha forma, quando a gente consegue entender o caminho se desenhando na nossa frente, a gente entende o que estava pensando antes desse grande acontecimento. E ali no vídeo que eu citei sobre co-criar a minha demissão, eu expliquei também que antes disso acontecer, eu já sabia que o local que eu estava não era para mim, era um local de passagem. Não é que eu tinha isso totalmente claro na minha cabeça. Eu não queria, entre aspas, ser demitido. Tanto é que eu falo lá o motivo da demissão, as palavras que eu escutei, e foi até estranho, foi até contraditório escutar aquelas palavras e receber a notícia da demissão. Mas tem que assistir o vídeo lá e deixar um comentário, e deixar um gostei e compartilhar para saber o que aconteceu.
Mas lá eu sabia, ou sentia, ou já tinha uma certeza inconsciente de que eu não ficaria naquele local para a vida toda. E quando eu fui movimentando os pauzinhos, pois o meu grande desafio é soltar, eu estou sempre aprendendo a soltar, né? Não estar apegado a resultados. A minha cabeça é bem imaginativa. Eu penso em muitas coisas, muitos desfechos diferentes, então estou sempre querendo controlar o resultado, mas já consciente de que o controle, ele atrasa, ele trava, ele não permite que a vida tome o fluxo natural das coisas. Não é que a gente tem que sentar, agora vamos falar daquilo que grande maioria pensa também, né? O pessoal fica meio revoltado quando a gente passa essa mensagem porque fala assim, então eu vou ficar sentado, me sentindo bem e a vida vai desenrolar. Aí eu vou te falar que se tu fizer isso de forma genuína, a vida se desenrola mesmo, tá? Mas esse não é o ponto. O ponto é que nós devemos agir. O grande exemplo está aqui nesse vídeo, está aqui nos vídeos do YouTube. Eu sempre tive esse sonho, eu sempre quis fazer isso. Mas para fazer isso, é preciso o quê? Fazer isso, gravar o vídeo, colocar no YouTube, começar com aquilo que a gente tem, mas começar, entrar em ação. A realização da vida, ela vem do quê? Do confiar e do fazer, sempre dessa forma. Na mensagem da criança interior, que está aí como último vídeo do canal, tem a explicação de que uma criança ela é focada no absoluto momento presente, mas a criança não fica meditando e tem a certeza de que tudo vai acontecer só porque ela é uma criança. É muito pelo contrário, ela não tem essa noção racional, então ela se movimenta, ela brinca, ela se diverte, até de forma literal, ela movimenta o corpo, ela pula, ela tem aquela energia toda, aquela pilha que não acaba, e ao mesmo tempo tem a pureza. Então, pensamento, intenção, total momento de presença e ação manifestam a vida de uma forma muito rápida mesmo. E agora voltando ao desafio do soltar, que eu compartilhei aqui agora, eu percebo isso, eu tenho consciência disso e eu observo as coisas acontecendo. Tem muita coisa na minha vida que acontece rápido. Usando um exemplo aqui, uma história que eu já contei também. Até o final de 2024, eu tinha asma. Quando eu decidi mudar literalmente assim até de local, saí da cidade que eu nasci e fui para outra cidade. A asma passou em questão de 5 dias. Bem assim, do dia para a noite eu não tinha mais. Isso quer dizer o quê? Que o meu pensamento e o meu sentimento já não estavam mais alinhados com aquilo que eu estava fazendo. O meu corpo já queria transbordar essa saúde da respiração, mas eu não me permitia entrar em ação. Então não se manifestava, não é só porque eu sentia com a plena certeza. Um outro tipo de vibração no meu corpo físico, que aquilo se manifestou de forma fácil. Eu fui atrasando, eu fui adiando, aquilo foi piorando a minha situação física até que eu tomei a ação de fazer uma mudança radical, sem olhar para trás. E aí aquilo já desconectou do meu corpo, porque não fazia mais parte, só estava esperando o quê? A minha ação. Então essa observação sobre tudo aquilo que a gente deseja mudar é muito interessante. Tu pode observar sem entrar em ação. Depois que tu toma consciência, tu entra em ação para entender qual a melhor forma. E também a melhor forma se desenrola no caminho. Já escutou aquela frase? É caminhando que o caminho aparece? Eu gosto muito dessa frase, muito mesmo. E tem
Uma outra frase também de um cara famoso que está no documentário do Segredo e no livro também, O Segredo. Eu não lembro o autor da frase, mas fala assim, ó: suba o primeiro degrau. Você não precisa ver toda a escada, só precisa subir o primeiro degrau. Se tu acredita, se tu tem a crença, né, mental e sentimental, pensamento e sentimento, de que tu deseja esse caminho, tu tens que conectar esse pensamento e esse sentimento à ação de dar o primeiro passo no caminho. Suba o primeiro degrau. O resto vai se desenrolando, até porque tu pode entrar em ação e mudar o teu caminho. Não é sobre o extremo de atirar para todos os lados para ver no que vai dar. Sair fazendo alguma coisa de forma desenfreada, sem saber no que vai dar, se jogar de cabeça em tudo. Os extremos são sempre mais desafiadores às vezes do que não fazer nada. Não fazer nada vai te corroendo aos poucos. É uma forma silenciosa de não viver a vida. Tu vai morrendo um pouquinho todo dia. Mas agora pular de cabeça em tudo pode te dar um choque de realidade ou um choque de expectativa muito grande. E aí tu vai ficar com medo de tentar a próxima vez. E sobre tentar, né, sobre estar no caminho, me lembrou até uma história, vou contar ela rapidinho aqui. Eu gosto muito de Chitãozinho e Chororó. E o Chororó estava contando que eles estavam há bastante tempo já tentando na música, ele e o Chitãozinho, que são irmãos, né? E em determinado momento, dentro do carro, voltando de um local, eles conversaram entre eles assim: cara, vamos parar de cantar? Porque não está dando certo. A gente investe tempo, a gente investe recursos que a gente nem tem e não está virando, a gente não consegue viver disso. Decidiram dessa forma. Quando ligaram o rádio, o que estava tocando? Raul Seixas, Tente Outra Vez. Eles escutaram, olharam um para o outro, entenderam o sinal, porque estavam em movimento, aí o sinal aparece, aí a gente tem presença para perceber, e a partir disso, tentaram mais uma vez, e mais uma, porque era aquilo que estava no coração. E aí, hoje são Chitãozinho e Chororó. Bah, só musicão top. E agora voltando aqui, né, para esse tema central aqui do vídeo, que nem tem um tema central, né, gente? A gente está compartilhando aqui o gancho do último vídeo da criança interior. Precisamos sempre ter pensamento, sentimento e ação. Uma outra observação, uma outra frase que explica muito bem isso é: pensamentos geram sentimentos que geram ações que geram resultados. Mude seus pensamentos e mudará seus resultados, se entrar em ação. Esse é o grande lance aqui. E até trazendo agora, como parte aqui do vídeo, né, o próprio ato de gravar o vídeo. Já expliquei num outro vídeo aqui do canal também, cara, tudo tem vídeo aqui, tá? A minha linha de raciocínio é uma belezura, ela vai engatando tudo. Eu comentei também sobre o sonho de fazer isso, de gravar aqui no YouTube. E já tem uns 5 para 6 anos que eu estava querendo fazer isso. E eu só fui começar lá no final de 2024, de forma bem tímida. Se entrar aí no canal e ver o primeiro vídeo, tu vai pensar, caramba, ele até comunicou, mas ele estava totalmente retraído. Só que suba o primeiro degrau. Você não precisa ver toda a escada. Posta o primeiro vídeo. Vai lá jogar a primeira partida de tênis. Vai lá visitar o local que tu deseja visitar para um dia morar. Vai lá conhecer aquela cidade que tu tanto deseja. Vai, faz, dá o primeiro passo, até de forma literal. Pega e avança, dá o primeiro passo e afirma alguma coisa. Toda mudança vem da nossa atitude de entrar em ação, porque podemos ter a atitude mental, mas a que faz a real diferença é fazer, sempre fazer.
Então, nesse apanhado geral de tudo que eu li aqui daqueles temas do celular, né? Tinha ali por final assim, ó, falar que estamos aqui na vida para viver, para fazer, para realizar, para errar muitas vezes, para passar pelo desafio, mas nunca desistir. Isso tudo é meio clichê, cara, só que se tu parar para pensar que o teu corpo tem um tempo limitado aqui na Terra e que tu não tá fazendo aquilo que tá no teu coração, quando tu for embora, do que vai ter valido a pena ter medo? Esse medo todo que paralisa. E aí já usei exemplos aqui também, né, da galera que passa por aqui ou da galera que às vezes pode estar observando tudo isso, mas a gente tem que fazer. Vamos centralizar esse tema aqui, pensar, sentir e agir. Ação como parte importante. Frisando aqui, não o pular de cabeça, a ação extrema desenfreada, não isso. Mas começar a pensar, refletir sobre a tua vida e entender que tu tens muito para viver. E não é sobre dar certo em tudo. Poxa, na minha vida eu realizei exatamente tudo. Mas é amar o processo de estar na vida fazendo aquilo que faz sentido no teu coração. É sempre o processo, nem tanto o resultado final, né? A gente pensa no resultado, mas o processo criado é que tem que ser gostoso e prazeroso. Até porque, no exemplo da trilha, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, acampar no alto das montanhas, e aqui é uma informação geográfica, no Brasil não temos montanhas, nós temos morros, mas a gente chama de montanha para dar aquele subir uma montanha, né? Quando tu sobe uma montanha, cara, tu fica feliz com o desempenho, com a vista, com a recompensa que tu ganhou por um esforço feito de forma repetitiva. 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas fazendo um pico paraná da vida para chegar lá e pensar, caramba, que resultado, que vista, que top tudo isso aqui. Lá vem o guardinha da moto de novo, tá? Que já apareceu no outro vídeo aí. Mas eu vou falando enquanto isso. Se eu te pegar, usando esse exemplo da montanha, e te levar direto para lá, pro pico, tudo certo? Se eu te pegar e te levar direto ao topo, sem que tu tenhas feito esforço algum, aquilo não faz sentido para ti. Tu pode até visualmente falar, poxa, que vista, que nascer do sol, mas tu não entende o real fervor de ter feito aquilo acontecer. Tu foi colocado lá. É por isso que mudanças repentinas do dia para a noite geralmente não duram. E aqui vou fazer até um adendo, né? A minha mudança, o meu quadro de asma, aconteceu meio que do dia para a noite porque eu fui empurrado muito tempo, já tendo consciência disso e que eu deveria mudar. Só faltava eu mudar. Quando eu mudei, eu entrei na vibração perfeita. Eu já vibrava, já sentia, mas eu não materializava porque não entrava em ação. Então, trazendo novamente aqui, né, as mudanças repentinas, cara, amanhã eu vou para a academia e agora eu não paro mais. Se tu não tem o hábito, se ele não está na tua rotina, se tu não refletiu muito tempo sobre isso e não tentou fazer uma ou outra atividade, vai ser muito difícil tu pegar o jeito de começar e não parar mais. Isso acontece? Sim, acontece e é bem possível. Só que é mais difícil da gente entrar nesse tipo de vibração assim de primeira. É possível, mas tem que ter um rearranjo interno bem grande. Então, esses extremos, aquilo que é repentino, aquilo que vai acontecendo na nossa vida, muitas vezes acontece de forma gradual, justamente para a gente entender o que nós realmente queremos e se esse é o caminho. A gente dá o primeiro passo e a escada vai se desenvolvendo, o caminho vai se desenvolvendo. É isso que a gente tem que fazer quando se trata de entrar em ação.
Tu pode ter uma pequena ou uma grande ação, mas isso tem que estar alinhado com aquilo que tu está sentindo. E de certa forma, às vezes, investir o teu recurso, né, de tempo e energia em umas 2 ou 3 coisas de largada também é interessante, porque ali tu vai poder testar aquilo que mais te chama a atenção e aí sim tu coloca total energia nisso, vai entendendo o processo, vai distribuindo os teus recursos de tempo e energia dentro do caminho que faz sentido para ti. A gente já tem aí um pouquinho mais de 20 minutos de vídeo e eu já vou fechando essa mensagem porque a real intenção aqui é te trazer todos esses pensamentos sobre o jeito de pensar, de sentir e de agir. E o complemento desse vídeo aqui é o vídeo da criança interior. E todos os vídeos do canal têm ligação. Se tu pegar essa linha que eu sempre trago aqui, tu vai entender um caminho sendo desenhado. Tu vai conseguir adaptar isso para a tua vida, para moldar a realidade do jeito que tu deseja. Tu vai ver que não é do dia para a noite, mas que é possível. Porque eu estou relatando aqui, eu estou trazendo até, de certa forma, um diário, né, dos meus pensamentos e aquilo que eu já passei, que eu estou passando, e tu vai entender que se a gente fizer, tudo vai fluir para que o teu caminho seja cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, desejo realmente um forte abraço, deixa aqui aquele joinha, envia esse vídeo para as pessoas e fala, cara, é sobre isso que eu estou falando, como eu já dito no outro vídeo também, e em todo momento entenda que se tu alinhar pensamento, sentimento e ação, ação é muito importante, as coisas vão acontecer e tu vai perceber os sinais na tua vida. Deixa um comentário, envia esse vídeo para alguém, envia para a tua própria conversa do WhatsApp, se tu quiser, assiste de novo e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!